Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula, aula número 5, continuação de derivada. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano do segundo grau ou do ensino médio. Veremos nessa aula a aplicação da derivada na geometria analítica, através de exemplos. Primeiro, determine o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x no ponto de coordenadas P, 5 e 5. Então, inicialmente, nós devemos esboçar o gráfico, tentar visualizar isso. Então, tomei o plano cartesiano, chamei o x de zero, zero ao quadrado é zero, 4 vezes zero, zero, coloquei esse pontinho aqui. Obviamente, eu sei que x ao quadrado menos 4x, uma das raízes é zero e a outra é 4. Então, chamei o x de 4. E fiz um esboço desse gráfico aqui, que é uma parábola. Então, coloquei a parábola, obviamente, com concavidade voltada para cima. Então, a geometria analítica, você tem que saber algumas coisas aí de geometria analítica, tipo esboçar um gráfico, né? Equação de reta. Então, você realmente tem que saber alguma coisa de geometria analítica. Então, esbocei o gráfico, ok? O ponto de tangência é o ponto 5 e 5. 5 e 5. Então, eu quero o coeficiente angular de uma reta que passa por este ponto de coordenadas 5 e 5, x vale 5, y vale 5, tangenciando a parábola. Então, iremos tomar a derivada da primeira. Então, f' de x é igual a derivada de x ao quadrado menos 4x é 2x menos 4. Então, a derivada de x ao quadrado, você faz 2 vezes x, 2x, subtrai no expoente, e a derivada de menos 4x é menos 4. Agora, o f' do número 5, que é a abscissa desse número 5, é o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto. Então, fiz f' de 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10 menos 4 igual a 6. Então, 2 vezes 5, 10. 10 menos 4 igual a 6. Então, o coeficiente angular da reta é o número 6. E você aprendeu lá em geometria analítica que, dado um ponto, que é esse ponto aqui, em uma direção, que é o ângulo que ele forma com o eixo das abscissas, que no caso é o 6, a equação é y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Esse y0 e esse x0, você aprendeu lá na geometria analítica, que são as coordenadas desse ponto dado aqui, que são os pontos de tangência. E esse m é a derivada, que no caso, no ponto 5, vale 6. Então, substituindo aqui, y0, 5, x0 igual a 5 e a derivada igual a 6, que é o coeficiente angular. Isso aqui saiu da geometria analítica, né? 6 vezes 5, 6 vezes x é 6x e 6 vezes menos 5 é menos 30. Vou passar o menos 5 para o segundo membro com a operação inversa. O inverso da subtração é a adição. Então ficou 30 mais 5. 30 mais 5 é menos 30 somado com 5 é menos 25. Então essa é a equação da reta. Y igual a 6x menos 25. Ok? Agora o coeficiente angular. O coeficiente angular é igual a 6. Né? Fiz um esboço aqui do gráfico, eu desenhei o gráfico dessa função, ó, y igual a 6x menos 25, aqui, ó, quando você tem y igual a 6x menos 25, essa é a equação da reta, é no menos 25 que ela intercepta o eixo y, eixo das ordenadas, que é esse ponto aqui, e o ponto de tangência, 6 vezes 5, 30. 30 menos 25 igual a 5. É esse ponto dado aqui, ó, ponto de tangência, 6 vezes 5, que é o x, que vale 5, dá 30. 30 menos 25 igual a 5, que é o ponto de tangência aqui. Aí esbocei esse gráfico, correto? E se eu quisesse desenhar aqui um triângulo, do jeito que nós fizemos na primeira aula, deste ponto aqui, que é 5, até o menos 25, nós temos 30 unidades. Então, isso aqui é o cateto oposto a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, que vale 30. E aqui é o cateto adjacente, que é de 0 até 5, porque nós temos aqui 5 e 5. Então, tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 30 dividido por 5, 6. Que é o que nós encontramos, que é o coeficiente angular, né? Que é a derivada, né? No ponto P de coordenadas 5 e 5. Então, nós fizemos esse problema através da derivada
e graficamente, através da geometria analítica, nós podemos comparar. Então, coeficiente angular igual a 6, tangente do ângulo alfa, também 6. Exemplo 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico f de x igual a x ao quadrado menos 4 e que seja paralela à equação y igual a 2x menos 1. Primeira coisa, nós vamos desenhar o gráfico. Então, x ao quadrado menos 4. As raízes dessa equação, x ao quadrado menos 4 é mais 2 e menos 2. Então, coloquei aqui o menos 2 e o mais 2. E nós aprendemos lá na geometria analítica que esse ponto aqui é o ponto C, é onde ela intercepta o eixo y. Essa constante aqui. É aqui que a parábola vai cortar o eixo das ordenadas. E agora, faço um esboçozinho aqui, ó, correto? Fiz um esboço do gráfico. E agora eu vou desenhar a reta y igual a 2x menos 1. Então, fiz uma tabelinha, y igual a 2x menos 1, chamei o x de 0, o y de 0. Quando o x for 0, 2 vezes 0, 0, vai sobrar menos 1. Aqui, ó. Aí eu marco ele aqui, ó. Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. E agora, quando o y é 0. Então, chamei o y de 0. 2x menos 1 igual a 0. Então, no lugar, voltando aqui, ó, no lugar do y, eu estou colocando 0. 0. Então, sobrou 2x menos 1 igual a 0. Passei 1 para o primeiro membro, com a operação inversa. Se 2x é igual a 1, obviamente, x igual a meio. Meio é 0,5. Então, quando o y for 0, o x vai ser meio, aproximadamente aqui. E aqui eu desenhei o gráfico desta reta. Ok? Agora, o que o problema pede? Ora, o problema está pedindo uma reta paralela a esta reta, que vai tangenciar a parábola. Ok? Então, nós teremos aqui uma reta tangente, né, a essa reta, aliás, a parábola, que é paralela à reta vermelha ali. Fazendo a derivada. Então, f de x igual a x2 menos 4, derivada é 2x e a derivada de 4 é 0. Então, tendo a derivada, eu sei que duas retas são paralelas, lá da geometria analítica, quando os coeficientes angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Então, o coeficiente angular aqui desta reta, equação reduzida, é 2. Esse é o coeficiente angular. Então, a reta que ele está procurando também tem o coeficiente angular igual a 2. Feito isso, eu igualei. Essa não é a derivada? 2x tem que ser igual ao coeficiente angular desta reta dada. Então, 2x igual a 2. Se 2x é igual a 2, x igual a 1. Esse x igual a 1 é o ponto de abscissa, do ponto de tangência. É lá que ela vai tangenciar. Está faltando a ordenada. Aí eu fiz f de 1. Peguei esse x igual a 1, introduzi na função para encontrar o ponto de tangência. Então, f de 1 é 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 4 é menos 3. Então, o nosso ponto de tangência é abscissa 1, ordenada menos 3. Então, no ponto 1 e menos 3, que seria esse ponto aqui, é o ponto de tangência. É por aqui que vai passar a reta paralela a esta reta dada. Então, agora eu joguei na equação lá da geometria analítica. Dado um ponto e uma direção, a equação que define é y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Correto? Obrigatoriamente eu tenho que saber alguma coisa de geometria analítica. Se eu não souber, aí não tem jeito de resolver os problemas. É aí que o cálculo se torna complicado, porque às vezes o aluno não domina geometria analítica, não domina física. Aí ele vai fazer o que com a teoria de derivada? Complicado, né? Então, o ponto de tangência é o ponto 1 e menos 3. Então, no lugar do y0, que é a ordenada, eu coloquei menos 3 a ele aqui. Ó. Menos vezes menos virou mais. Menos multiplicado por menos igual a mais. E o x0 é o ponto 1. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1 igual a menos 2. Tá lá. Ó. Passei o 3 para o segundo membro com a operação inversa. Então, menos 2 somado com menos 3 é menos 5. Esta é a equação da reta tangente. Ok? Aí eu fui lá e desenhei o gráfico. Quando é 0, 2 vezes 0, 0. Sobra menos 5. Então, aqui seria menos 5. E o ponto de tangência nós já tínhamos, que é o ponto 1 e menos 3. Então, essa reta aqui, que é o que eu estava querendo, paralela a essa reta dada.
Até a próxima videoaula, onde nós veremos a aplicação na física.